E aí, vamos estudar a lição? Bom, etimologicamente falando, você já sabe que Deuteronômio significa lei. A lei de Deus expressa. E lei não é apenas um conjunto de regras, ok? Os 10 mandamentos. Normalmente, no nosso contexto, a gente pensa assim, a lei de Deus são os 10 mandamentos. Na concepção do povo de Israel, ok? Lei era toda a orientação de Deus se constituía lei de Deus. Então a lei é muito mais abrangente dentro do conceito bíblico do que do nosso conceito de encarar apenas como os 10 mandamentos. Por exemplo, Deuteronômio significa lei e não necessariamente você tem ali em Deuteronômio os 10 mandamentos, você tem a história de todo o povo de Israel, ok? Sendo conduzido pelo Senhor. Olha como é abrangente a noção de lei sob a perspectiva do povo de Israel. Moisés, você já sabe que é o autor do livro de Deuteronômio, que está incluso dentro da coleção de 5 livros denominado de Pentateuco. E quando nós olhamos para a história de Moisés, o vislumbre é fantástico. Ele passou 40 anos no Egito, aprendendo muitas coisas que não devia aprender, mas então depois Deus disse, sai daí, e Deus o trouxe para 40 anos no deserto, fazendo o quê? Desaprendendo muita bobajada que ele havia aprendido no Egito. Então crescimento não é só aprender acerca de alguma coisa, mas é desaprender o que não presta. Isso também faz parte do crescimento. E a minha pergunta para você nesse momento é a seguinte, o que você está precisando desaprender? Eu, quando eu estava no Egito, distante de Deus, xingava palavrão demais. Resultado, eu tive que desaprender tudo isso. E o processo do crescimento envolve também o processo do desaprendizado. Você aprendeu a pecar e ficar escravo do pecado, e uma vez que foi convertido, tem desaprendido as práticas maléficas do pecado. Antes fumava, não fuma mais, era viciado, não é mais, era fofoqueiro, não é mais, e assim um processo de constante crescimento. Então Moisés passou 40 anos aprendendo muita coisa que não prestava, outras coisas muito boas, depois passou 40 anos desaprendendo e depois passou mais 40 anos colocando em prática este novo aprendizado que Deus lhe havia proporcionado. E foi na prática mesmo, porque o povo para dar trabalho. E olha, teve ocasiões que Moisés falhou. O Moisés é ser humano, não é um super-homem. Ele falhou, mas melhor é você falhar tentando acertar do que você falhar sem ter feito nenhuma tentativa. Se tiver que falhar, nós vamos morrer tentando, mas desistir nós não vamos não. Então, não vamos retroceder. Você pode até falhar, mas continue insistindo. Persista, insista, não desista. Moisés é um bom exemplo disso. Insistiu até o fim e nós vamos morrer lutando. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos, ó Pai, a desaprendermos tudo aquilo que não te agrada e que isso faça parte do nosso processo de crescimento em direção à terra prometida, em nome de Jesus.